Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Programação Orientada a Objeto. Agora eu vou falar sobre interface, né? É um conceito que a gente já chegou a falar de forma explícita, mais ou menos. Por exemplo, quando a gente falou em encapsulamento, a gente falou em interface de acesso aos atributos privados, né, dos objetos. Essa interface de acesso aos atributos privados nada mais é do que o conjunto de métodos que permite que eu altere o estado do objeto. Estado esse que estaria encapsulado, protegido, né, do acesso externo. A gente falou de interface quando eu falei de métodos acessórios, o getSet, de novo, fazendo referência ao encapsulamento. A gente falou de interface quando a gente falou sobre interface pública de um objeto, ou seja, tudo que eu consigo de fora enxergar no objeto, né? Tudo aquilo que é público seria a interface pública daquele objeto. Tudo que eu consigo, eu sendo um objeto, acessando um outro objeto, o que eu consigo acessar desse outro objeto e como eu acesso esse outro objeto é conhecido como interface pública. Bem, o termo ainda vale, tudo que a gente aprendeu de forma implícita sobre interface ainda vale, mas agora é importante a gente fazer referência ao termo interface como sendo um contrato, um protocolo. Então, o que é a interface? É uma construção, né, da linguagem que define um contrato, um protocolo de acesso a um objeto. Quando a gente cria uma interface numa linguagem de programação, a gente está dizendo assim, olha, todo mundo, porque criar uma interface é criar um tipo, tá? Então, quando a gente cria uma interface, então todo mundo que implementa essa interface, o termo é implementar, não é herdar, todo mundo que implementa essa interface é capaz de ofertar a mesma interface pública que essa interface definiu. Está sendo repetido o termo interface, mas é exatamente isso. A interface é como se fosse o esqueleto, né, o contrato, o protocolo, e o objeto que implementa essa interface, na verdade, está criando uma interface pública que observa, que obedece esse esqueleto. Tá? O que faz parte desse contrato? No caso de uma interface, é um conjunto de métodos e abstratos, necessariamente. Eu não precisaria falar isso, mas eu frisei aqui, coloquei no slide justamente para deixar claro se vocês. Todos os métodos que fazem parte de uma interface são abstratos necessariamente e um conjunto de constantes. Bem, qual é a consequência disso? É que permite a interação entre objetos não relacionados. Como assim? É como se eu pudesse... vamos pensar num... vamos pensar em objetos que não pertencem à mesma hierarquia de tipos, tá? Eles não pertencem à mesma hierarquia de tipos, porém, eles são capazes de ter a mesma interface. Deixa eu forçar a barra aqui com um exemplo prático. Talvez isso fique mais claro. O computador tem lá a entrada USB, é uma interface. A entrada USB é uma interface. Ou seja, o que eu posso colocar ali? Posso colocar um mouse, que é um tipo de objeto. Posso colocar, ou seja, faz parte de uma hierarquia de objetos. Posso colocar um teclado, que faz parte de uma outra hierarquia de objetos. Eles podem até ter um ancestral comum. Tanto o teclado quanto o mouse, eles são dispositivos de entrada de dados. Vamos pensar assim. Mas eu poderia pensar nessa interface USB para conectar, por exemplo, um disco rígido externo, um pendrive, que já não é mais um teclado, não pertence à mesma estrutura de tipos de um teclado, de um mouse, mas pode ser usado a mesma interface, ou seja, o mesmo conjunto de métodos estaria disponível para esse objeto ser utilizável pelo computador, né? Então, seria um exemplo prático o computador, porque no caso do USB, né, eu posso conectar um monte de dispositivo. Vamos pensar numa interface aqui um pouco mais específica, vamos colocar aqui. No PS2, por exemplo, tem o PS2 para teclado e o PS2 para mouse. Quais são os mouses que eu posso colocar nessa interface? Qualquer mouse que tenha essa interface, né, que tenha esse dispositivo de entrada. Eu não posso conectar esse mouse no PS2 do teclado. E nem o inverso, eu não posso conectar um teclado no PS2 de mouse. Mas quais são os teclados que eu posso conectar no PS2 do teclado? Todos os teclados que têm a interface, ou seja, tem o encaixe para essa entrada aqui do computador. Então a interface nada mais é do que o contrato. Então vamos chegar dessa forma. Em termos de objetos, como é que esse contrato é feito? Pelos métodos. Então ou seja, quais são os métodos que o meu objeto está disposto a acessar, ou a consumir, ou a utilizar. Então eu tenho um objeto que está disposto a consumir um conjunto de métodos e tem um outro objeto que oferece recursos para esse conjunto de métodos. Então eles conseguem conversar um com o outro por conta dessa interface
que estabeleceu esse contrato de comunicação entre esses dois objetos, tá certo? Outro exemplo, esse aí você já deve ter ouvido eu falar em outros contextos, mas sempre é referência à interface pública, né? Um caixa de banco 24 horas, por exemplo, pode se conectar com quantos bancos? A resposta é com qualquer banco que implemente essa interface que o banco 24 horas estabelece. E que interface é essa? Bem, eu poderia pensar nessa interface, vamos lá, poderia pensar nessa interface como um conjunto de operações que todos os bancos dispostos a oferecer o seu serviço de acesso via banco 24 horas teriam que implementar. Autenticação, saque, extrato, saldo, transferência, sei lá. Aí, coloquei 5 exemplos. Poderia pensar dessa forma. Mas eu também poderia pensar, todas as formas de acesso a recursos desse caixa. Quais são os recursos? Então, o caixa disponibiliza o que para operar? Né? Ele disponibiliza uma tela. Então, o Banco do Brasil, ou a Caixa, ou Itaú, aqui nos exemplos, o Citibank, a HSBC, o Bradesco, o Santander, esse exemplo que está aqui, né, na imagem, eles teriam necessariamente que implementar alguma forma de acesso à tela, ou seja, vai mostrar alguma informação lá, acesso ao leitor do cartão, leitor da digital. Então, eu poderia pensar na operação, na interface como sendo autenticar, e aí eu poderia fazer uso do leitor do cartão, do leitor digital, ou do leitor de mão, né, que alguns caixas Banco 24 Horas possuem ambos, né, ou o teclado numérico, por exemplo, para poder fazer autenticação, para eu dizer que eu sou eu mesmo. Então, para eu dizer que eu sou o Fábio, usuário de uma conta em um determinado banco, eu tenho que encaixar meu cartão, botar meu dedo, digitar uma senha, por exemplo. Ou só encaixar o cartão e digitar uma senha. A forma como isso é feito, isso pode variar de banco para banco. Mas eu posso estabelecer no Banco 24 Horas uma interface única de integração entre os bancos e o usuário aqui. E esse Banco 24 Horas aqui, que é esse, eu vou chamar o Banco 24 Horas como sendo a interface que conecta os bancos e os usuários, né? Ele é a interface, conecta os dois, ele estabeleceu um contrato. De modo que esse cara aqui, que é o usuário, se ele quiser acessar esse recurso, ele tem que fazer uso desse contrato. E esse cara aqui, se quiser oferecer algum serviço para esse usuário aqui, tem que implementar esse contrato, né? Eu posso pensar nas operações que podem ser realizadas nesse caixa como sendo saque, autenticar, extrato, enfim, essa sendo a interface. Ou posso pensar como sendo a interface exibir algo na tela, ler o cartão, ler digital e assim por diante. Poderia uma forma como quem projetou a arquitetura, eu não conheço como é a arquitetura, mas quem projetou vai pensar num método, num contrato que vai conectar as duas peças, tá? O usuário e os bancos. Então, esse seria o esquema de definição de interface. Vamos pensar em Java, como é que isso seria feito, né? Java não tem suporte à herança múltipla. A gente chegou a falar isso quando comentou sobre a herança pela primeira vez, nas aulas anteriores, né? Então, quando eu quiser criar uma hierarquia de tipos em Java, eu não consigo criar uma hierarquia de tipos usando herança múltipla. É um problema relacionado ao uso de herança múltipla. E vocês podem imaginar, é muito simples de imaginar, imagine uma classe aqui, vou chamar de classe A, essa classe A, ela herda de duas classes, vamos pensar assim, classe B e classe C. As duas classes B e C têm um método chamado executar. A classe A, como ela herda de B e de C, ela terá qual método? Qual método de executar que ela vai herdar? O método de executar de B ou de C? Então, esse seria um problema da herança múltipla. Para não tratar esse tipo de problema, a linguagem suprimiu esse recurso, né? Então, não existe o recurso de herança múltipla em Java. Só que Java tem suporte ao conceito de interface, que é o que nós estamos vendo agora. Então, a interface é uma forma de superar essa limitação da linguagem de não permitir a herança múltipla. Então, tem como dizer que uma classe herda de outra e implementa várias interfaces. Eu posso implementar uma porrada de interface e é como se eu tivesse uma hierarquia de tipos. Eu coloquei entre aspas, porque assim, por definição, quando você cria uma interface, você está criando um tipo, ponto final. Tá? Então, se você está criando um tipo e existe uma classe que implementa essa interface, então existe uma hierarquia ali
uma interface define um contrato e é a classe que está fazendo jus a esse contrato, né? Uma classe pode implementar várias interfaces, como eu mencionei, e isso é realizado através da palavra reservada implements, seguida das interfaces que a classe implementaria, separadas por vírgula. Tá? Mas herdar apenas uma classe. Então, eu não consigo, em Java, ter uma classe herdando de mais de outra classe. Tá? Mais de duas classes. Perdão, de duas ou mais classes. Então, aqui um exemplo, ainda do animal, lá da estrutura de tipos lá do animal. Então, imagina que existe uma estrutura de tipo chamada animal. Aí eu tenho o peixe e o gato, né, por exemplo. Mas eu quero criar uma outra estrutura de tipo chamada mamífero. Ok? Não estou entrando no mérito se é um animal ou não, é uma interface. Portanto, um tipo. Que operação, que interface pública essa interface está definindo, esse contrato? Amamentar. Então, todo mamífero tem o método amamentar. O gato implementa esse mamífero. Então, se gato implementa esse mamífero, gato é um mamífero, porque ele tem o suporte ao método amamentar. Então, essa é a forma que a gente implementaria em Java o uso de interfaces, tá? Bem, existe o conceito de interface em Python? Não. Python tem suporte à herança múltipla, mas não tem suporte ao conceito de interface. Porém, o conceito de interface a gente pode maquiar, fazer um contorno, né? Fazer uma adaptação, fazer uma implementação alternativa que dá a entender que como se você estivesse criando uma interface. De que forma isso? Você criaria uma classe em Python que todos os métodos são abstratos. Como ele permite herança múltipla, as subclasses podem citar várias classes que têm interfaces distintas, perdão. Na verdade, não seriam interfaces distintas. No caso do Python, seriam classes distintas, onde essas classes, se elas forem uma forma de contornar a limitação da interface, elas só teriam métodos abstratos, né? Então, seria uma forma de contornar isso. Então, construir um objeto funcione como uma, ou seja, como uma classe abstrata. Afinal, a interface é um conceito e pode ser implementado como uma classe abstrata. Ou lançamento, uma outra forma é você pode criar uma classe que tem um monte de métodos que não são abstratos, mas todos eles lançam uma exceção que seria um not implemented erro. Ou seja, se eu tentar executar esse método, eu vou receber essa mensagem de erro dizendo que, opa, você não pode usar isso. Antes de avançar com o conceito de interface ou duck type, que eu já vou falar o que seria isso em Python, é importante deixar claro o seguinte, que interface é um tipo, tá? Então, quando eu crio uma interface em Java e uma classe diz que implementa essa interface, se ele não implementar o método definidos nessa interface, essa classe, valendo aquela regra da classe abstrata, que se eu não implementar métodos que são abstratos, eu tenho que declarar minha classe como abstrata, tá? Então, esse parênteses rápido. Então, vamos voltar aqui para a história da interface e o duck type. Python não suporta interface, mas suporta um conceito que eu acho muito legal, que é o de duck type. O que é esse duck type, né? Pense no duck type como sendo um teste do pato, tá? Type é tipagem, né? Tipo. Então, o tipo pato. Como é que eu sei que um bichinho movendo é um pato? Então, um cara chamado James aí criou essa frase aí. Quando eu vejo um pássaro que caminha como um pato, nada como um pato e grasna como um pato, eu chamo aquele pássaro de pato. Ou seja, se ele tem o conjunto de métodos, ou um termo que nós temos utilizado, se ele tem a interface pública de um pato, ou seja, ele nada, grasna e anda como um pato, pô, aquele cara é um pato. Então, esse é o duck type. Eu acho esse conceito fantástico. Eu diria que ele tem um problema que eu vou comentar na hora que eu for falar sobre como implementar duck type em Java. Nós não vamos implementar aqui, na prática, isso, mas eu vou fazer alguns comentários lá, aí vocês vão entender qual é o problema, né? Na verdade, melhor não usar o termo problema. Qual é a diferença, tá? Então, é muito bonito esse conceito do duck type, e isso foi uma coisa que eu achei muito fantástica no Python, porque é como a gente pensa, como nós humanos pensamos. Ou seja, eu posso executar esse método nesse objeto? Bem, ele tem esse método, esse objeto tem, então eu posso. Em Java não é assim que funciona o raciocínio, tá? Então, é um estilo de tipagem em que os métodos e propriedades de um objeto determinam
o seu tipo ou escopo de uso, tá certo? Ou seja, não considera essa hierarquia de tipos. Aqui seria a diferença, não um problema, só para definida por uma classe particular ou implementação de uma interface. Tá. Como é que seria o ducktype em Python? Então, Python é uma linguagem que possui checagem dinâmica de tipo. Olhem só a minha fala. Checagem dinâmica de tipo. Dinamicamente, a linguagem conhece qual é o tipo de uma variável. Apesar da linguagem conhecer de forma dinâmica o tipo da variável, ou seja, eu sei se aquela variável é inteira, eu sei se aquela variável é real, eu sei se aquela variável é string, eu sei se aquela variável é boolean. Apesar disso, a linguagem ela tem consciência do tipo. Isso tanto é verdade que eu não consigo, por exemplo, atribuir numa variável um, entre aspas, que seria uma string 1, somado com o número 1. Se eu tentar fazer isso em JavaScript, ele vai conseguir, porque o JavaScript ele não tem consciência dinamicamente do tipo. Portanto, a gente diz que ele é fracamente tipado. Em Python, não. O Python a gente diz porque ele tem consciência do tipo, mesmo em tempo de execução, ele não vai permitir aquela operação. Então você precisa fazer uma coerção de forma explícita. A gente chegou a ver isso lá atrás, né? Quando a gente falou sobre declaração de variáveis em Python, em Java, a gente chegou a comentar sobre isso, que a gente, em alguns casos, precisa fazer a coerção se a gente quiser fazer determinadas operações de forma explícita, né? Então, Python é uma linguagem que possui checagem dinâmica de tipo, ou seja, o comentário que eu fiz é fortemente sobre versus fracamente tipada. Então, nesse caso, como o interpretador possui consciência do tipo durante a execução do programa, a gente diz que ele é fortemente tipado, tá? Mas em Java, por que a gente diz que ela é checagem dinâmica? Porque eu posso dinamicamente trocar o tipo de uma variável. Então, uma variável, uma hora ela é string, ela pode mudar para inteiro durante a execução do programa. Não tem problema isso em Python. Em Java tem problema, porque é uma linguagem fortemente tipada. Então tem que definir o tipo, e aquele tipo é conhecido de forma estática durante a compilação. Em Java, em Python não. É conhecido de forma dinâmica durante a execução. Tá? Variáveis não são vinculadas a um tipo, mas podem mudar o tipo ao longo da execução do código. A checagem do tipo ocorre em tempo de execução, por isso declara-se a variável atribuindo um valor, e a gente viu isso nos exemplos para trás. Bem, aqui é um exemplo onde a gente vai fazer uso do ducktype. Olha como é lindo aqui o negócio. Não existe uma hierarquia de tipos aqui. Então existe a classe pato, existe a classe pardal e existe a classe baleia. Certo? Eu não estou dizendo que elas herdam de um ancestral. Estou declarando 3 classes aqui. A classe pato tem um método voar. Né? Então, print pato voando. A pardal também. Print pardal voando. Baleia também. Não, baleia não tem voar, fly aqui, né? Baleia tem o método nadar, swing. Então, é o baleia nadando. Olha só o que acontece quando eu tento percorrer uma lista de animais, um objeto pato, pardal e baleia, durante a execução. Deixa eu mostrar isso aqui dinamicamente para vocês. Aqui está pronto, tá? O exemplo. E eu vou tentar executar ele aqui. Pato voando, pardal voando. Então ele conseguiu, ó, executar o pato, o pardal, que são objetos que estão dentro da lista de animais, mas não conseguiu executar para baleia. Porque baleia não tem o método fly. Eu estou percorrendo a lista de animais aqui, ó, mas eu consigo executar em cada animal o método fly, mas quando chega no animal que é uma baleia, dessa lista aqui, eu tenho esse erro aqui, ó. Não existe o atributo fly, ou seja, o método fly. Então, por isso eu não posso executar. Esse erro eu não conseguiria reproduzir no Java, porque o Java é estaticamente definido o tipo. Então, vamos voltar aqui para pensar em Java, como seria isso. Em Java, não consigo reproduzir isso. Tá? Eu tenho aqui a classe baleia, tem o método nadar, tem a classe pardal, que implementa a interface voar, então ela tem o método voar. Eu tenho a classe pato, que implementa a interface voar, então ela tem o método voar. E quem é a interface voar? É uma interface que tem apenas o método voar. Aí aqui eu crio a lista de animais, pato e pardal. Por que eu não coloquei baleia aqui dentro?
Baleia não implementa a mesma interface, então eu não conseguiria... por isso que eu botei um comentário aqui, tá, gente? Para a gente poder ver isso funcionando. Depois eu vou descomentar, a gente vai já ver. Então, eu vou executar esse código aqui. Ó, eu consigo declarar a variável lista de animais e atribuir a elas vários animais. Vou percorrer essa lista de animais e chamar o método voar em cada animal. Mas é porque eu consigo fazer isso porque essa lista de animais só tem animais. Pato, pardal são animais. Pato voando, pardal voando, beleza. Só que não deu aquele erro que a gente viu lá em Python. E a gente só conseguiu reproduzir aquele erro porque o Python vai detectar aquele erro em tempo de execução. O Java detecta esse erro em tempo de compilação. Então eu vou tirar aqui essa linha, já deixei pronta, e já está me dando um erro aqui, ó. Vocês viram que apareceu um errozinho. Aí eu vou executar aqui e vai compilar de novo. Compilando as classes. Opa! Não posso converter baleia em animal, em voar. Ou seja, todos esses animais são voar, ou seja, são da interface voar. E baleia não é um voar. Só seria permitido isso se eu tivesse feito um implements voar dentro de baleia. E claro, se eu fizesse isso, quando eu falo implements, implements voar dentro de baleia, necessariamente eu tenho que colocar o método voar aqui dentro. Do contrário, baleia tem que ser declarada como abstract. Lembram? Se eu tô assinando o contrato, estou dizendo que baleia é voar. Então, para dar certo, eu teria que fazer isso aqui. Baleia voando. Mundo de fantasia aqui, né? E aí deu certo, porque baleia passou a ser voar. Como ela passou a ser voar, ela implementou o método voar. E aí eu consigo fazer isso. Então, eu não consigo implementar... Todo esse rodeio foi para mostrar para vocês que não é possível fazer o DuckType em Java. Não dessa forma. E aí existe uma forma de fazer o DuckType em Java que é usando Reflection. E isso aí fica como dever de casa aí para vocês, tá? Tentar implementar o conceito de DuckType usando Reflection, API de Reflection do Java. Obrigado, pessoal.